A tecnologia, quando não serve à espiritualidade alta, ela serve para despregar o mais profundo do inferior do ser humano. Quando comecei a ter contato com o que a tecnologia militar fazia e faz, a destruição imensa que o homem atual criou, comecei a ver que isso era contra aquilo que nossos antepassados faziam no Kemet, porque nunca nenhum povo no mundo dominou tão bem a tecnologia nuclear como os queméticos, como os africanos antigos na antiguidade, e depois os indianos dravidianos. E está escrito, por exemplo, no Bhagavad Gita, escrito por Swami Prabhupada, que os indianos já 5.000 anos antes de Cristo conseguiam fazer bombas mais poderosas com uma simples gota d'água, não é? Que destruíram Nagasaki e Hiroshima. Hoje nós estamos a caminhar por um lado nesse sentido de destruir o mundo. Estamos a destruir um mundo que é o único nesse nosso espaço galáctico que existe para nós fazermos o nosso treinamento. E nós, ao destruirmos o equilíbrio do mundo com as tecnologias nucleares e com as guerras, transmitindo energia negativa para o espaço, estamos a fazer aquilo que o grande mestre da Rosa Cruz Áurea, o mestre Christian Rogenborg, fala da eliminação do próprio mundo. E isso é um perigo. Mas é um perigo por quê? Porque esse perigo é ensinado nas salas de aulas. Nós temos um sistema educacional no mundo, e a África, infelizmente, está a copiar esse sistema. Um sistema que incita a competição. E muitas vezes uma competição desleal. Uma competição de quem é o mais forte, de quem é o mais inteligente, de quem é o mais capaz de fazer. Não que a meritocracia seja um mal em si, mas é importante que nós deixemos de educar as pessoas para o mal e para as guerras. Nós ensinamos nas nossas escolas hoje a nossa pedagogia, que é uma pedagogia racista, que é uma pedagogia capitalista, não permite que nós tenhamos um desenvolvimento humano superior. Porque é na sala de aulas em que o professor ensina o que é democracia, é na sala de aulas em que o professor ensina o que é igualdade de direitos, é na sala de aulas que o professor ensina a respeitar o próximo, a amar o próximo, não é? Mas isso é falho quando nós temos um sistema educacional que é desleal, que é governado pela massa monetária. Não podemos compreender que vamos ter uma sociedade equilibrada quando uns estudam num sistema educacional, num colégio, por exemplo, que paga $10.000 por ano, e os outros, por exemplo, estão num sistema que o Estado sustenta, não tem as mesmas condições, nem de ensino, nem de tratamento, nem de carinho. Isso começa a criar o quê? Discrepância, porque começamos já a partida nas escolas a ter uma classe de elite que vai governar, não é? E não é uma classe de elite espiritualmente falando, mas é uma classe de elite que é potenciada financeiramente e que desequilibra totalmente o sistema mundo. Então, eu chamo a atenção aos africanos em nós rompermos, primeiro, com o sistema curricular que nos é trazido. Temos que ter coragem de ir buscar, primeiro, a nossa realidade mais profunda, não é? Pensarmos, como dizia o mestre Bambel Tinapá, nas suas palestras, com os seus discípulos, pensarmos em África primeiro, mas numa perspectiva africana de
criarmos uma paz entre nós. E essa paz começa primeiro por voltarmos a compreender qual é o posicionamento da mulher de facto. O que é que a mulher veio fazer aqui no nosso planeta, África? O que é que nós realmente queremos? Porque é a mulher que educa as crianças. Pela primeira vez, quem me ensinou a andar é a minha mãe, quem me indicou quem é o meu pai é a minha mãe, etc. Se educarmos a mulher de outra forma, nós vamos conseguir. Então, nós os africanos temos que ser atrevidos em voltar aos nossos antigos sistemas pedagógicos, que eram instrutivos e educativos para a própria vida, daí os sistemas de iniciação, que é diferente da escola grega, não é? A escola de fora que só te ensina o que é de fora. Hoje os professores não ensinam a matemática profunda, a química profunda, porque não adianta um professor ensinar química, como se mistura ácido sulfúrico e bicarbonato de sódio, não é? E fazer uma explosão, quando esse professor, por exemplo, não compreende a química dos sentimentos. Quando você mistura, por exemplo, raiva e ódio, o que é que isso vai dar? O professor de química é um alquimista, ele tem que saber isso. Porque o nosso corpo humano, o teu sorriso, Irameque, a tua tristeza é traduzida por uma equação química dentro do teu cérebro. Porque você, quando está a sorrir, você produz uma substância química no cérebro. Quando você está triste, você produz uma substância química no cérebro. Então, nós precisamos nos encontrar com a própria vida, mas isso dentro das escolas. Amos Wilson tinha a razão de dizer que todo o sistema curricular que nós hoje usamos para os africanos, tanto aqui como lá na diáspora, não serve para os africanos. Vai contra a nossa psique, vai contra a nossa psicologia, porque nós temos um DNA cultural. Daí que o sistema educativo chinês não é igual ao sistema educativo caucasiano. O sistema educativo japonês não é igual ao sistema educativo caucasiano e etc. Nós, os africanos, temos que ter a coragem de sermos nós mesmos. O sistema árabe não é igual, árabe-muçulmano não é igual ao sistema caucasiano. Só nós, os africanos, é que temos a mania ou caímos na armadilha da educação universal, que não existe essa tal educação universal na perspectiva que nos querem impor. Na perspectiva que universal devia haver o quê? Tolerância. E essa tolerância começa por onde? Começa por nós sermos nós mesmos e começa por educarmos aos nossos filhos a serem melhores pessoas.